Uma tempestade geomagnética está em ascensão, e a SpaceX acaba de revelar uma notícia muito triste sobre isso. De acordo com o CEO da empresa, Elon Musk, elas perderão até 40 dos 49 satélites Starlink lançados na semana passada. Como resultado dessa tempestade, parte do megaprojeto da constelação de satélites Starlink está comprometida. Espera-se que esses satélites queimem em vez de atingir a órbita pretendida, e isso pode ser muito mais grave do que uma simples perda de material. Elon Musk acabou de expor tudo sobre uma bomba relógio horrível bem à nossa frente. A empresa do homem lançou satélites em órbita terrestre em 3 de fevereiro. Partindo do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, um foguete Falcon 9 carregado com um grupo de satélites de internet Starlink estava parado no bloco 39A da NASA, esperando por uma oportunidade de lançamento. No entanto, o lançamento foi adiado para quinta-feira, devido a razões desconhecidas. A rede Starlink foi projetada para fornecer acesso à internet de alta velocidade para clientes em áreas remotas, mas também está disponível em muitas cidades importantes, e a SpaceX eventualmente deseja implantar milhares de satélites desses, o que levantou preocupações sobre detritos espaciais e interrupções nas observações de astronomia. Cientistas e pesquisadores levantaram objeções de que os satélites podem causar faixas de luz nas imagens de planetas, estrelas e outros objetos espaciais. Os astrônomos também elogiaram a SpaceX, já que os engenheiros da empresa estão trabalhando para reduzir o reflexo dos satélites, com revestimento escuro e protetores solares. A SpaceX lançou 2.042 satélites Starlink até o momento, construindo uma constelação global de estações de retransmissão de banda larga comerciais. No entanto, o recente lançamento se transformará em cinzas, já que 80% dos satélites devem queimar em vez de atingir a órbita pretendida. De acordo com a SpaceX, infelizmente, os satélites foram implantados na quinta-feira e foram significativamente afetados por uma tempestade geomagnética já na sexta-feira. Essas tempestades causaram o aquecimento da atmosfera e o aumento da densidade atmosférica em nossas baixas altitudes de implementação, resultando em um arrasto atmosférico até 50% maior do que durante os lançamentos anteriores. Embora os satélites fossem comandados para assumir o controle da tempestade voando de lado, eles falharam em realizar as manobras necessárias para alcançar o nível necessário. A SpaceX afirmou que até 40 dos satélites irão reentrar ou já reentraram na atmosfera terrestre, mas apresentam risco zero de colisão com outros satélites, já que são projetados para se desintegrar ao reentrar na atmosfera terrestre. A empresa definiu que não são criados detritos e nenhuma parte do satélite atinge o solo. Agora, o que é exatamente uma tempestade geomagnética e por que ela é extremamente perigosa para a Terra? O Sol emite regularmente explosões solares, algumas das quais são massivas e perigosas o suficientes para interferir na eletrônica e na infraestrutura elétrica aqui da Terra, incluindo sistemas de navegação, satélites, internet e muito mais. As explosões solares que interferem no sistema de comunicação são emitidas por manchas solares, quando elas são disparadas na direção da Terra. Nos últimos tempos, os astrônomos detectaram que uma nova mancha solar está disparando explosões solares massivas no espaço. Enquanto ainda não está claro exatamente qual região do Sol disparou as explosões solares, supõe-se que seria uma mancha solar que está do outro lado do Sol e não voltada para a Terra. De acordo com a SpaceX, pelo menos meia dúzia de explosões ocorreram durante aquele breve período que atingiu o lançamento. O local da explosão está escondido logo atrás da borda do Sol. É quase certa que é uma mancha solar instável. Vale a pena notar que as manchas do Sol, de onde essas explosões solares foram emitidas, estão em uma região que não está voltada para a Terra, mas do lado oposto. O relatório disse que os cientistas terão uma visão melhor da região de onde essas explosões solares estão surgindo quando ela girar para a vista da Terra, ou seja, em cerca de 24 a 48 horas. A rotação do Sol varia de acordo com a latitude e leva 24 dias terrestres para girar em torno do Equador e mais de 30 dias nos polos. Mas essa não é a única atividade acontecendo na superfície do Sol. A perturbação que impulsiona a tempestade magnética pode ser uma ejeção de massa coronal solar, ou CME, ou ainda uma desintegração de integração corrotativa, onde um fluxo de alta velocidade de ventos solares, originários de um buraco coronal, aumenta a frequência de tempestades geomagnéticas, proporcionando um ciclo de manchas solares ainda maiores. Tempestades solares ocorrem em sua maioria impulsionadas por essas CMEs. Um relatório separado da SpaceX detalha uma explosão solar sendo disparada da região do Sol voltada para a Terra. O Centro da Previsão de Clima Espacial da NASA também relatou que o Sol disparou uma explosão solar de classe X1 recentemente. O Instituto também escreveu que, em sua plataforma, que a injeção da massa coronal, ou CME, dessa explosão solar deve atingir a Terra em breve. O relatório disse que a erupção poderia sobrecarregar as luzes do norte da Terra e potencialmente interferir nas comunicações baseadas em satélites. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos também emitiu um alerta sobre isso, contra uma enorme tempestade geomagnética causada por uma forte explosão solar. O Departamento de Energia Solar e Explosão declarou que esse vento pode causar grandes transtornos em redes de energia e afetar espaçonaves e satélites. De acordo com os especialistas, os possíveis efeitos do flash repentino devido ao aumento do brilho do Sol a 93 milhões de milhas de distância podem ser sentidos na Terra. E você pode se perguntar, mas isso é perigoso para nós? Vamos descobrir.
Embora as explosões solares sejam ondas de alta radiação, esse fenômeno não é perigoso para os humanos em si. A tempestade geomagnética pode ter um impacto tecnológico nas redes de energia e satélites feitas pelo homem, mas não causa nenhum efeito aos humanos propriamente. No início de 1989, uma forte erupção solar fez com que a província canadense do Quebec ficasse sem energia por 9 horas, mostrando o tamanho do efeito que algo como esse poderia ter. Modelos compilados pelo Instituto Indiano de Educação Científica e pelo Centro de Pesquisa de Excelência em Ciências Espaciais apontam para uma probabilidade muito alta de algum desses materiais passar zunindo pelo nosso planeta a uma velocidade de 21 milhões e 600 mil km por hora, ou 451 a 615 km por segundo, impactando muitos ou todos os nossos sistemas aqui na Terra. As explosões solares são classificadas como A, B, C, M ou X, com base em seu brilho de raio-x. A é a menor, enquanto X é a maior e mais brilhante. A explosão solar observada recentemente foi a primeira erupção X na superfície do Sol desde que o novo ciclo solar começou em dezembro de 2019. O Sol passa por um ciclo de atividade de 11 anos, onde ele enche até um pico no meio do ciclo e então começa a se acalmar até o final. E isso se repete. Embora o ambiente espacial atual seja normal, o Centro de Excelência em Ciências Espaciais da Índia previu explosões de classe M ou X nos próximos dias, pois afirmou que algumas regiões ativas solares estão sendo sinalizadas pelo algoritmo proprietário da empresa para serem potencialmente produtoras de explosões de classe X. Se persistirem apenas na classe A situação continua normal. A atmosfera da Terra protegerá a humanidade e o resto da flora e da fauna dos estragos das tempestades eletromagnéticas e que as tempestades solares criam. Mas vale lembrar que elas não têm só impactos negativos. O impacto mais agradável é que essas tempestades solares acabam criando algo sublime no céu, como as auroras boreais. Quanto maior a tempestade solar, mais brilhantes são as auroras, e elas podem ser vistas através de uma faixa mais ampla da Terra. Mas o pior impacto mesmo será na nossa infraestrutura elétrica. Uma tempestade solar pode derrubar os satélites de GPS junto com todos os outros satélites. Podemos perder não só a internet momentaneamente, mas a capacidade dela funcionar por muito tempo, dependendo da gravidade do evento. A parte mais vulnerável do sistema da internet consiste em cabos, e os cabos em si não serão afetados, mas eles são conectados um ao outro através de repetidores, e são esses repetidores que serão derrubados, e isso vai deixar a internet completamente inoperante. Compreender o ciclo solar para evitar que outros casos como esse voltem a acontecer é essencial, principalmente agora que o astro está em um período de intensa atividade. Esse ciclo dura 11 anos, determina que com frequência o Sol lançará ejeções de energia na Terra. Seu pico está programado para acontecer ainda em 2025. Um ciclo solar atual ajuda a prever o fenômeno chamado de arrasto. Basicamente, os satélites em órbita estão lentamente caindo na Terra, e em algum momento devem adentrar na atmosfera e queimar. Satélites mais desenvolvidos são capazes de corrigir a órbita e voltarem para suas posições. No entanto, isso não ocorre com a maioria dos eletrônicos em órbita, incluindo os da Starlink. Voltando ao assunto SpaceX, eles já lançaram mais de 2.000 satélites Starlink e têm permissão das autoridades americanas para enviar um total de 12.000. Então, um grupo de 40 satélites queimados até as cinzas não é realmente um grande problema, mas a rede atrai preocupações crescentes de astrônomos que temem que uma mega constelação de dezenas de milhares de satélites podem prejudicar o céu noturno e também dificultar a capacidade de cientistas de estudar o universo distante. Mas Musk não tem só influência negativa na exploração do espaço não. Se liga só nesse outro vídeo que fizemos sobre como os trajes criados pela empresa dele podem revolucionar a exploração espacial completamente. Clica aí que eu te vejo lá.